Olá, meu nome é Salomão, sou nascido em um lar cristão há 55 anos, servo de Deus, amante da palavra de sua palavra e aluno assíduo desse maravilhoso e sagrado livro. Sem mais credenciais para o momento, eu quero ir direto ao assunto com você. Diante de tantos assuntos polêmicos, tantas questões polêmicas que se tem levantado, que tem surgido dentro da palavra de Deus, talvez você, como eu, esteja se sentindo às vezes incomodado, indignado e até perplexo diante de tantas interpretações estapafúrdias, absurdas e até heréticas. Porém, tentando trazer um pouco de luz a essa palavra, ou contribuir de alguma forma com isso, eu venho abordar alguns assuntos, vou trazer alguns assuntos periódicos aqui, e gostaria de hoje, especificamente, trazer para vocês um assunto não menos polêmico do que os demais. Então, o assunto de hoje é a respeito daquela questão geográfica, por assim dizer, sobre o encontro de Deus. Onde teria se dado o encontro entre Deus, Satanás e os filhos de Deus que vieram apresentar-se ali naquela passagem de Jó, no livro de Jó, quando narrado na palavra de Deus, diz que Deus pergunta para Satanás, quando ele vem entre o povo, os filhos de Deus, que fica bem claro, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e junto com eles, ou no meio deles, veio também Satanás. E quando Deus pergunta a Satanás de onde ele vem, e o ponto vai ser exatamente aqui, de onde Satanás está vindo, o que ele tem feito e se ele tem observado ao seu servo Jó, aquele servo fiel, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E toda essa polêmica gera em torno apenas da questão geográfica. Portanto, eu vou colocar, são três os locais sugeridos desse encontro. Primeiro, teria sido no céu, porque Deus está no seu trono, os filhos de Deus seriam, portanto, os anjos que vieram num certo dia a adorá-lo, a cultuá-lo. E nessa questão, o que começa a cair por terra aí em quem defende essa parte aí, é que Satanás, uma vez que ele foi expulso do céu, uma vez que ele havia caído, ele jamais retornaria para o céu para ter um diálogo com Deus. Mas há quem defenda essa parte, porque Deus se encontra em seu trono, seus filhos são seus anjos, e permitiu que Satanás chegasse ali junto com eles para acusar Jó. Enfim, o segundo ponto, ou o segundo local geográfico, seria nas regiões celestiais, onde é povoada por demônios, por espíritos, como a própria Bíblia relata, principados, potestades, então eles habitam os ares. E Deus teria vindo a essa região juntamente com os anjos, novamente, que seriam seus filhos, e ali eles tiveram esse encontro. Mas para que você entenda como não é tão difícil, como não é tão horrenda a coisa na interpretação, esse encontro eu defendo que se deu exatamente aqui na Terra. Os filhos de Deus são o povo de Deus, que sempre são citados assim, o povo escolhido de Deus. Enfim, os filhos de Deus aqui são o povo já previamente escolhido por Deus, separado, que dariam descendência a Abraão e daí por diante. Porque a questão é a seguinte, estar na presença de Deus, estar perante o Senhor, não significa estar geograficamente junto com Ele. Não significa estar no céu, trono de Deus, não significa estar nas regiões celestiais, mas nós estamos na presença de Deus ou perante o Senhor quando nos encontramos mesmo na terra. Segundo, filhos de Deus são aqueles que o adoram, que o servem. E a questão de Deus ter perguntado a Satanás de onde ele vinha, e ele ter dito que vinha de rodear a Terra, não significa que Satanás estava orbitando o planeta, rodeando dessa forma como alguns imaginam e já fantasiam Satanás como um satélite, talvez, rodeando a Terra. Mas Satanás vinha de passear na Terra, de rodear por ela. Não significa que ele estava longe e veio para cá. Ele simplesmente estava aqui, rodeando, procurando a quem acusar, aquele acusador das nossas almas. E então ele vem a Jó. E assim Deus pergunta esse testemunho. E não fica difícil, meus irmãos. Satanás estava passeando pela terra, veio no meio do povo de Deus a encontrar-se com Jó. Quanto a isso, não tem nenhuma dificuldade, porque estar na presença de Deus, estar diante do Senhor, perante o Senhor, como Ele é onipresente, você pode estar em qualquer local geograficamente falando. Os filhos de Deus aqui são o povo escolhido de Deus, o povo, a nação que o adora, ainda não era nação, mas a nação futuramente escolhida, povo de Deus escolhido, são os filhos de Deus. Satanás, como sempre, seu trabalho é passear na terra, rodear por ela
e procurar a quem acusar ou a quem tragar. Então não fica difícil, é somente isso, a polêmica feita na cabeça de pessoas de mente obscura e de mentalidade carnal que não se atém ao contexto do texto na questão. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de comentar e de compartilhar também.